Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre o equilíbrio iônico da água e os indicadores ácido-base. Então, basicamente, a água ela sofre um processo que chamamos de autoionização da água. Então, duas moléculas de água elas podem resultar na formação do íon hidrônio, H3 ou mais, e íon hidroxila, OH-. Então, basicamente, o que acontece é que uma segunda molécula de água pode ter seu próton, H+, capturado pelo oxigênio, pelo par de elétrons, não ligantes, do oxigênio. Como o oxigênio é muito eletronegativo, eu vou ter, então, uma região de alta polaridade nessa molécula. Então, dessa forma, nessa autoionização da água, uma molécula de água, então, como captura um próton da segunda, eu vou ter, então, uma molécula de água protonada, formando o íon hidrônio, H3 ou mais, e uma molécula de água desprotonada, formando, então, íon OH- ou hidroxila. Então, dessa forma, eu posso observar aqui que eu tenho um equilíbrio iônico na própria água pura. Então, basicamente, eu tenho esse equilíbrio iônico entre a água autoionizada e as moléculas de água na sua forma não ionizada. Então, como eu determino se eu tenho um equilíbrio químico? A constante de equilíbrio para a autoionização da água. Então, basicamente, vimos que, no caso de equilíbrios químicos, eu posso determinar a constante de equilíbrio pela razão entre a concentração dos meus produtos pela concentração dos meus reagentes. Porém, temos que lembrar também que os reagentes e os produtos, eu considero a concentração destes desde que não estejam no estado líquido ou no estado sólido. Então, nesse caso meu aqui, os meus reagentes são moléculas de água no estado líquido. Então, dessa forma, a constante de equilíbrio químico para a autoionização da água vai ser a concentração dos meus produtos que estão no estado aquoso. Então, vai ser a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Então, basicamente, essa constante de equilíbrio da água, que nós chamamos de Kw, porque água em inglês é water, então, Kw vai ser igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Então, no equilíbrio químico, a constante de equilíbrio da água, o Kw, é determinado igual a 1 vezes 10 a menos 14. Então, se eu tenho o processo de autoionização da água, para que o equilíbrio seja alcançado, eu tenho, então, uma concentração dessas duas espécies aqui, em que eu obtenho a constante de equilíbrio de 1 vezes 10 a menos 14. Então, por exemplo, considerando que na água neutra a concentração de H+, ou de H3O+, é 10 a menos 7 mols por litro, calcule a concentração de íons OH-. Então, basicamente, como vimos na equação anterior, a constante de equilíbrio da água, o Kw, é igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Então, nesse caso aqui agora, eu tenho o Kw, que foi determinado anteriormente, vai ser sempre 10 a menos 14. Ou seja, no equilíbrio, na autoionização da água, a constante de equilíbrio é 10 a menos 14. Então, substituindo aqui, vai ficar 10 a menos 14 é igual a concentração de H3O+, foi me dado que na água neutra é 10 a menos 7. Vezes aqui a concentração de íon hidroxila, que é o que eu quero determinar agora. Então, dessa forma, eu passo este aqui dividindo para cá, eu vou ter que a concentração de íon hidroxila vai ser igual a 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 7. Então, basicamente, uma divisão de potências, então eu subtraio o expoente. Então, vai ficar a concentração de OH- vai ser igual a 10 a menos 14
mais 7. Então, a concentração de íons hidroxila na água neutra vai ser igual a 10 a menos 7. Então, dessa forma, vemos nesse exemplinho prático que na água neutra eu vou ter a concentração de H+, de 10 a menos 7 mols por litro, e a concentração de OH- também de 10 a menos 7 mols por litro. Então, dessa forma, como a concentração de H+ e OH- são iguais, eu vou ter a neutralização total, formando então uma água neutra. Então, com isso, agora vamos introduzir as escalas de pH e pOH. Então, basicamente, a escala de P, concentração, vimos lá no início do ano, que quando eu tenho uma P concentração, eu tenho aplicado menos log daquela concentração da espécie. Ou seja, a P concentração vai ser uma representação na escala logarítmica da concentração daquela espécie que eu estou trabalhando. Então, a concentração de H+ na escala logarítmica, ou seja, o pH, vai ser igual a menos log, ou seja, o logaritmo negativo, de H3 ao mais, que vai ser igual, então, ao menos log da concentração de íon H+ no meu sistema. Mas como assim? Então, um exemplinho prático. Naquela água neutra do exemplo anterior, a concentração de H3 ao mais era igual a 10 menos 7. Então, basicamente, o que é aplicar o logaritmo negativo? Então, eu tenho aqui a base 10, expressando a concentração, e eu tenho elevado ao expoente menos 7. Então, basicamente, o logaritmo negativo vai ser igual a o negativo do meu expoente. Então, o pH, ou seja, o menos log da concentração de H3 ao mais, considerando a base 10 aqui, vai ser igual a menos 7, ou seja, o pH igual a 7. Então, outro exemplinho. No caso da concentração logarítmica de OH-, eu vou chamar então de pOH. Então, o pOH vai ser igual a menos log da concentração de OH-. Ou seja, o logaritmo negativo, considerando base 10, da concentração dos íons hidroxila. Então, se a concentração de OH- for 10 a menos 3, então o pOH vai ser, então, considerando novamente base 10, o negativo aqui do meu expoente. Então, vai ser menos 3, pOH vai ser igual a 3. Então, vamos considerar agora o equilíbrio iônico da água. Então, já vimos que a constante de equilíbrio iônico da água, que eu chamo de Kw, por causa da tradução, né, de água para o inglês, que é water, né, com W, vai ser igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. E eu sei experimentalmente que no equilíbrio químico, o Kw vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 14. Então, dessa forma, se eu quiser aplicar aqui uma escala logarítmica, o pKw, que vai ser então menos log aí do meu Kw, vai ser igual a menos log da concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Então, dessa forma, eu posso simplesmente aqui simplificar que o pKw vai ser igual ao pH mais o pOH. Então, se eu vier aqui em cima de novo, para facilitar, e aplicar então P, né, o menos logaritmo na base 10, negativo na verdade, na concentração, na verdade, na constante de equilíbrio químico da altionização da água, então novamente eu tenho base 10 aqui, o expoente menos 14, então eu vou ter que o pKw será igual a 14. Então, na água, considerando a altionização da água, o equilíbrio iônico da água, eu vou ter que o pKw vai ser, então, igual a 14. Assim, considerando, então, que o pH
mais o pOH vão ser sempre igual a 14, eu tenho então que em água neutra, se eu tenho então iguais concentrações de H+ e OH-, o pH vai ser igual a 7. Então, se a água é neutra, o pH tem que ser 7. Se a água é ácida, a concentração de H+ vai ser muito maior, né? Vai ser maior do que 10⁻⁷. Então, o pH, ou seja, a escala logarítmica de concentração de H+, vai ser menor do que 7. Então, se eu tenho, por exemplo, uma água com pH igual a 1, eu vou ter uma acidez muito significativa. Já em águas básicas, a concentração de H+ vai ser muito menor do que a concentração de H+ na água, que vai ser 10⁻⁷. Então, como eu vou ter uma concentração de H+ muito menor que 10⁻⁷, então o pH vai ser muito maior do que 7. Vai ser, né, um número acima de 7. Mas por quê? Vamos lembrar. Como a concentração de P, né, vai ser uma escala logarítmica negativa, então, basicamente, quanto menor a concentração, maior vai ser o valor de P, na escala P. Então, se eu tenho uma concentração muito baixa, eu vou ter um P, no caso pH, muito alto. Então, dessa forma, quanto menor o pH, maior a concentração de H+, e maior a acidez. Então, por exemplo, quando eu tenho pH aí mais próximo de 0, aí 1, 2, eu tenho uma acidez muito mais alta do que quando eu tenho um pH em torno de 12, 13, por exemplo. Então, quanto maior a concentração de H+, menor vai ser o meu pH, né? Minha escala P de concentração de H+. Então, no nosso dia a dia, temos várias substâncias, né, que têm um comportamento ácido-base. Então, que tem esse equilíbrio ácido-base quando estão presentes em meio aquoso. Então, por exemplo, o nosso próprio suco gástrico ele possui uma acidez muito alta, então o pH dele é baixo. Temos aí, por exemplo, o próprio café tem uma certa acidez associada, a concentração de H+ é 10⁻⁵, então o pH do café geralmente é em torno de 5. E também temos substâncias no nosso dia a dia que possuem pH muito alto, ou seja, possuem uma concentração de H+ mais baixa. Então, por exemplo, o alvejante doméstico, né, possui aí pH aproximadamente 13. Bicarbonato de sódio aí possui um pH aproximadamente aí de 8. E podemos notar também, como falamos no exemplo anterior, que o pH mais o pOH sempre vão ser igual a 14. Então, dessa forma, se eu tenho aqui no alvejante doméstico o pH vai ser igual a 13, então o pOH vai ser igual a 1. Então, 13 mais 1 igual a 14. Então, lembrando, quanto maior o pH, menor a acidez. E quanto menor o pOH, maior será a basicidade daquela substância. Então, como vimos, nós temos aí várias substâncias que têm uma maior acidez ou uma maior basicidade. Então, eu posso determinar qual substância que tem uma alta acidez por vários métodos químicos. Eu tenho vários equipamentos, né, reações químicas que eu posso determinar. Mas a forma mais simples de determinar a acidez ou basicidade de uma substância é utilizando o que eu chamo de um indicador ácido-base. Então, o indicador ácido-base vai ser uma substância que vai indicar para mim se a concentração de H+ é alta ou baixa a partir da mudança de coloração da minha substância, no meu meio reacional. Então, um exemplo de indicador muito utilizado dentro da química é a fenolftaleína. Então, a fenolftaleína ela é incolor em meio ácido, então, como eu tenho aqui no exemplo. Já quando a fenolftaleína está presente em meio básico, então, eu tenho a coloração dela rosa. Então, o simples rearranjo no equilíbrio iônico da água
faz com que essa substância tenha uma alteração significativa na sua cor. Então, dessa forma, eu consigo determinar se o meu meio ali está tendo um deslocamento para o meio ácido ou para o meio básico, baseado, então, na mudança de cor desse meu indicador. Então, cada substância indicadora ela possui uma faixa de pH ideal de trabalho. E a coloração do indicador ácido-base depende da sua composição. Então, tem indicadores ácido-base de coloração rosa, azul, verde, laranja. Então, vai depender da composição, né, da estrutura química daquela substância indicadora. Então, os indicadores ácido-base então, são substâncias que, na prática, elas vão indicar para mim o pH de uma solução a partir de uma mudança de coloração. Então, no caso, é o exemplinho prático que falamos anteriormente. Então, a fenolftaleína, em meio básico, ela fica com um tom bem rosa, enquanto em meio ácido, ela fica com aspecto transparente. Então, no caso, o indicador muito comum que utilizamos aí também são as fitas ou papéis indicadores de pH. Então, basicamente, o papel indicador de pH são papeizinhos, né, que são imersos em vários indicadores diferentes. Então, dessa forma, esses papeizinhos aqui, eles possuem várias substâncias como a fenolftaleína. Então, quando eu adiciono esse papelzinho em uma solução com caráter ácido básico qualquer, a cor que esse papelzinho ficar vai indicar para mim qual que é o pH daquela solução. Então, o papelzinho aqui de indicador, ele está com uma coloração aqui entre o 6 e o 7, então verde bem clarinho. Então, indica para mim que a substância que ele foi emergido tem um pH muito próximo de 7. Né? Então, teria talvez uma água neutra, né? Muito próximo da neutralidade. Mas indicadores ácido-base não precisam ser tão complexos. Então, eu consigo obter indicadores ácido-base utilizando produtos naturais. Então, quando eu adiciono extratos de plantas que possuem pigmentos característicos, de flores, na verdade, em soluções contendo diferentes concentrações de H+, eu vou ter diferentes colorações. Então, dessa forma, eu posso utilizar também substâncias naturais como indicadores de pH no meu cotidiano. Então, pessoal, as referências da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.